Olá, bom dia. Hoje eu venho trazer, um depoimento onde eu vivenciei algo muito legal. E eu tinha compartilhado com a Meire no dia. E a Meire falou assim, Cíntia, por que você não compartilha com as pessoas isso? E aí foi assim, eu costumo assistir coisas, assuntos pertinentes, é, que venham agregar, né, informações para mim. E nesse dia em específico, é, eu estava assistindo conteúdos da Meire, e onde ela trazia falando assim sobre sincronicidade. E é um assunto que eu gosto demais, né? Que eu observo isso há muito tempo em minha vida. E nesse dia não foi diferente, que após eu terminar de assistir o conteúdo dela, o vídeo dela, eu fechei, né? E aí eu vi uma notificação. E nessa notificação falava sobre lembranças, né? Fotos, lembranças do Google Fotos. E aí eu resolvi olhar o que que era. E aí, no momento que eu abri, tinha duas fotos, assim, uma após a outra, dos meus filhos. Os meus, a primeira foto era da minha filha e do meu filho, e a segunda do meu terceiro filho. E elas batiam assim, por ser diferença de anos muito diferente, de 3 anos de diferença um para o outro. E já tinha o que? 6 e 9 anos, né? Que já tinha acontecido isso. Eu achei tão assim parecido as datas próximas, sabe? E eu falei assim, nossa, como é que eu tirei fotos tão parecidas assim, com conteúdo e em anos diferentes, né? E aí eu fui mostrar pra Meire, eu falei, ô Meire, tava vendo seus vídeos e me chegou essas imagens aqui, né, como lembrança, e eu achei tão engraçado. O que que o universo quer me dizer com isso, né? E aí eu falei assim, olha as datas. Aí Meire falou assim, Cíntia, além das datas, tem muitas informações nessas fotos. Olha para você perceber o cenário, é, olha como está. Tem seus filhos estão deitados, né? E tem uma vaquinha. Todos os dois tinham a mesma vaquinha, né? No, nas fotos. E as cores eram muito parecidas o contexto, mesmo que eram lugares diferentes, mas tinham ambientes parecidos, sabe? Cores parecidas. E aí eu falei assim, nossa, eu vou me debruçar sobre isso, porque alguma informação quer me dizer, essas fotos querem me contar, né? E aí ela falou assim, Cíntia, pergunta à sua família se teve alguma vez acidente com um boi ou vaca, né? Com a família. E eu achei aquilo incrível, né? Falei assim, nossa, realmente eu vou perguntar. Porque meus filhos amam a vaquinha, né? E é da minha filha, da minha primeira filha. E essa vaquinha tá há muitos anos na vida, né, dos meus filhos. E eles gostam muito dela. E aí, quando foi mais tarde, eu resolvi mandar uma mensagem para minha mãe. Eu sou adotada, eu não cresci com minha família biológica, porém agora eu tenho contato com ela, né? E aí eu resolvi entrar em contato com minha mãe e perguntar, ô mãe, na nossa família, ou na família do meu pai, já teve alguma vez que teve acidente com boi, com vaca, assim? E pronto, só deixei a pergunta, não falei mais nada. Quando foi mais tarde, eu percebi que tinha uma notificação e ali tinha uma mensagem da minha mãe, né? E quando eu fui escutar a resposta dela, eu fiquei assim, surpresa. Minha mãe trouxe essa informação e quando ela estava por volta dos 2 anos de idade, o pai dela teve que fazer uma viagem, acho que de uma cidade para outra, e que foi ele e o irmão pegou uma carona para ir para essa outra cidade e que eles não perceberam que um homem que era o dono do carro, que estava dirigindo, estava embriagado, né? Mas eles já tinham pegado a carona, eles resolveram continuar indo. Esse homem corria muito e um certo percurso da estrada, já à noite, esse carro bateu numa vaca. E quando houve o impacto, a porta do carro abriu, o pai da minha mãe caiu ao chão e o carro mesmo assim continuou indo com o motorista e com o irmão dele. E eu acho que tinha uma outra pessoa também. E aí que o irmão dele, do pai da minha mãe, né, ficou gritando, pedindo pelo amor de Deus que parasse o carro,
porque ele havia caído, o irmão havia caído, que parasse, e que mesmo assim que o homem continuou levando assim um certo trajeto para poder parar. Aí que finalmente, quando o homem parou, que ele pegou e desceu do carro e foi atrás do irmão. E esse homem seguiu viagem. E ele veio para tentar encontrar ali naquela estrada escura onde é que o irmão havia caído. O encontrou, ele só tinha havido algumas escoriações, né? Alguns pequenos machucados, nada muito grave. E aí eles resolveram, né, esperar ali até que conseguisse um outro meio de voltar. E resumindo, eles contavam essa história muito na família. E o mais trágico disso tudo é assim que meu avô, ele caiu, se machucou pouco, mas conforme os dias passaram, saiu a notícia, né, que um carro havia caído num barranco, um abismo, uma coisa assim, e que as pessoas que estavam no carro haviam morrido devido à tragédia, né? A questão ali do acidente ser muito grave. Diz que o homem ficou preso nas ferragens e com isso ele também não sobreviveu devido à queda. E aí meu avô contava, né, que ele estava nesse carro e tudo mais, e o que aconteceu e que a vaca bateu. Vaca bateu não, o carro bateu na vaca, né? E com isso ele caiu. E quando ele caiu, o irmão teve que voltar, né? Sair do carro para vir. E aí quando eu vi essa informação da minha mãe, nossa, eu só pude pensar o quanto meu avô teve de livramento nesse dia através dessa vaca. Para pensar que se ele não tivesse tido esse acidente, ele teria continuado nesse carro, ele e o irmão, e com isso eles teriam também tido a mesma tragédia. Então eu fiquei assim super agraciada, assim, super encantada, como que certas situações que nos acontecem, mesmo quando não é tão boa, mas ela vem para nos trazer bonança. Então foi esse olhar que eu tive. E aí eu pude compreender porque meus filhos têm tanto amor por uma vaquinha de pelúcia, né? Mas que tem essa afetividade ali na vida deles com essa vaquinha, por conta disso, né? E aí, eu falei isso pra minha mãe, falei assim, nossa mãe, que incrível, que coisa tão, como é que eu posso dizer, é encantador a gente pensar que Deus, em sua infinita sabedoria, e Ele nos traz, né, pequenas situações pra gente olhar. E minha mãe falou que meu avô ficou muito agraciado, né, por ter essa segunda chance, essa oportunidade, né, de estar vivo. E graças a essa vaca que ela colocou, né, a vida dela em risco ali para poder dar esse livramento para ele, né, ele e o irmão. E é isso. E aí eu fiquei pensando o quanto a gente olha para a nossa vida, né, com olhos muitas vezes assim, para certas situações que nos acontecem. Eu acredito que nesse dia meu avô tenha ficado no escuro, ao relento, à noite, ali correndo risco, medo, né, de correr risco de vida, mas saber que ele foi livrado de um risco maior, né, e a gente parar para poder pensar isso. Eu, eu tive uma segunda chance de viver. E aí quando eu parei para pensar que aquele dia que eu resolvi olhar essa notificação e pude ver a sincronicidade nisso, naquela série ali das fotos, né? E eu pude buscar a informação do que ela queria me contar. Ela me contou essa história tão linda que eu não sabia das minhas raízes, né? Da minha ancestralidade. E hoje eu sou muito grata a tudo isso que veio até mim. E através da Meire, né? Dos conteúdos dela, eu pude olhar com amor, que foi isso que eu falei com ela, eu vou me debruçar sobre isso, mas vou me debruçar com amor. E com amor eu trago a vocês, né, o quão importante a gente olhar de forma minuciosa tudo que nos acontece no dia a dia. Até uma simples foto que chega até nós, né, ali naquele momento, a gente para pensar o que essa foto quer nos trazer, o que essa informação quer
nos estabelecer ali de importante para nossa vida, o que de aprendizado a gente pode levar com isso. E é isso que eu vim trazer para vocês, sabe? Que a gente tenha serenidade, que a gente tenha paciência, que a gente tenha amor para olhar para nossa história, sabe? E eu tenho muito amor, ainda um amor maior pela minha ancestralidade, por ela ter passado por tantas situações e também tantas bonanças, né? Gratidão a todos e até a próxima.